tentando recuperar meu computador aqui. Gente. Que bom. O carregador, e aí? Sem música hoje. Sem música pra nossa live hoje. Vamos chegando, gente. Boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Seja muito bem-vinda. Vamos ficar sem música hoje. Meu notebook fodeu. Ferrou. Quebrou o encaixezinho. E aí, hoje vamos ficar sem notebook. Sem música, só nós sozinho aqui, né? Que ele me ajuda muito, o note, a música, a minha cola. Mas então, né, não foi por isso que nós vamos deixar de fazer a nossa aula hoje. Quase que eu transferi. Mas bora lá então. Vamos hoje falar sobre os segredos do chá emagrecedor. Você tem acompanhado esse assunto nos stories aqui, Ana Lúcia? Seja bem-vinda, Marli. Vocês têm acompanhado essa discussão que eu venho fazendo aqui sobre esse chá que emagreceu 3 quilos em 5 dias? E aí nós vamos discutir, né? Quais os acontecimentos, o que se passou, né, nesta perda de peso. Não apenas esse chá, né, mas tem os outros chás. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero contar para você que no dia 30 de julho ao dia 12 de agosto eu estive fazendo um desafio aqui nesse Instagram com as minhas clientes, né? Nós fizemos 7 dias a primeira fase e mais 7 dias na segunda fase. E aí, durante este período, nós falamos muita coisa, né? Inclusive, se você quiser compartilhar essa live aqui, chamar as suas amigas para conhecer esses segredinhos aí, compartilhe aqui no aviãozinho esse aqui, tá? Que eu não sei se para você vai ser desse mesmo lado que o meu, mas é aí nesse aviãozinho para você compartilhar e enviar essa live para chamar as amigas aqui para nós conversarmos. E aí, então, nestes 14 dias, nós falamos, então, vários assuntos, né, relacionados à mudança mental, relacionados aos itens que a gente precisa, né, ter para ter um emagrecimento saudável. Nós falamos sobre as 11 regras de ser saudável, né, que toda pessoa precisa, né, entender essas 11 regras. Nós falamos, então, muitos assuntos, né, nesses 14 dias que nós fizemos, então, essas aulas e não ficaram gravadas. Por que não ficou gravado 14 dias sequentes de aulas, né? Porque aquele conteúdo que eu entreguei aqui nesses 14 dias, ele é o conteúdo do meu curso pago. Então, é por isso que não ficou gravado. E todas as aulas, todas as lives também são assuntos de curso pago. Então, é muito importante, né, que você, para não perder nada, clica no linkzinho depois que essa live terminar, clica no linkzinho azul na bio, que você vai encontrar um grupo que ele é silenciado, você não vai ficar recebendo corrente, um monte de bobagem que costuma receber nesses grupos. Nesse você só vai receber os avisos das aulas e os assuntos com antecedência, então você não corre o risco de perder nenhuma aula. E se você acompanha sempre aqui também, você vai conseguir emagrecer também, porque também aqui eu entrego para você os assuntos que tem, né, no curso pago. Então, olha a riqueza, meu povo, né?
Então é muito legal, é muito importante você estar nesse grupo. E também nós temos no Telegram, nós temos um grupo público que você pode procurar simplesmente lá no Telegram e entrar. Lá, gente, tem muita coisa complementar às aulas, muita coisa complementar para tudo, tá? Então lá eu posto receita, lá eu posto muita dica, lá eu posto muita coisa para que você tenha um complemento. Mas e por que não ter tudo num grupo só? Porque, né, cada grupo tem o seu objetivo e aí você entra naquele que você quiser entrar, né? Você imagina ter tudo num lugar só, fica uma bagunça imensa, né? Então, por esse motivo, nós temos tudo separadinho, bonitinho, né? Então, nos stories aqui eu dou aula também todos os dias, aula curtinha, né? São raros os dias que eu falho, realmente no dia que eu não consigo entregar, né? Que eu tô com muitas tarefas, muitas coisas e preciso, por exemplo, deixar o almoço pronto de manhã para ir atender de meio-dia na clínica, enfim, né? Só não posto assuntos quando realmente eu não consigo, senão todo dia tem aulas nos stories, tem a minha rotina, tem muita coisa para você me conhecer melhor, né? E também no feed todo dia tem um assunto também, um esclarecimento, algo para agregar também no seu conhecimento, ok? E aí então, hoje nessa aula nós vamos falar sobre esse tal chá, né? Então, quais que são os segredos desse chá, né? Então, eu estive folheando, né, no sentido literal da coisa, estive procurando, a gente fica, né, às vezes aqueles momentos assim, tipo trocando canal de TV que você não sabe nem o que você quer. E aí apareceu esse tal de chá e eu nem sei direito qual que foi a página, né, que apareceu aí. E aí então, a receitinha do chá dizia assim: tomei esse chá e emagreci 3 quilos em 5 dias. Ou perdi 3 quilos em 5 dias. Vamos lá, vamos entender o que acontece. O que tinha dentro desse chá nem importa, né? Porque se você tomar 1 litro a mais de água do que você toma hoje, você já vai fazer xixi, já vai desinchar por conta própria, por conta da água, tá? Então, tomar chá e tomar água, tomar chimarrão, tomar suco, é tudo a mesma coisa? Não. Nada substitui água, certo? Água é água, chá é chá, chimarrão é chimarrão, suco é suco, tá? Então, você precisa tomar pelo menos 2 litros de água durante o dia. Vai ter nutris que vão indicar você a tomar 2 litros de qualquer coisa por dia. É melhor do que nada, concordo, tá? Mas se você puder tomar esses 2 litros somente de água, melhor. Mas se você não consegue, você, né, toma um chazinho, 1 litro de água, 1 litro de chá, vai intercalando, né? E de preferência o chá sem açúcar, certo? E o suco também você jamais tire a fibra do suco, tá bom? Suco de caixinha descartado da vida. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese é saudável. Nem de caixinha, nem de saquinho e nem de nada. Realmente a preferência é que você coma a fruta em vez de fazer o suco, tá bom? Então, na fruta você vai estar ingerindo a fibra junto. A fibra é que é a parte boa e que vai fazer com que seu corpo realmente tenha uma absorção melhor do açúcar. O que é uma absorção melhor do açúcar? É a absorção, né, mais lenta, porque a fruta também tem açúcar, né?
E aí você precisa da fibra para que tenha uma lentidão menor e um pico de glicose menor no seu sangue, certo? Então você vai tomar água, de preferência, tá? Nós aqui no sul, muitas pessoas têm a mania de tomar o tal do chimarrão. Eu não sou muito. Teve dias, agora esses dias da semana aí eu tomei todo dia. Mas em função também, né, de que as pessoas que têm ansiedade, né, então fica bem ligado nisso, as pessoas que têm ansiedade, que são ansiosas, que já são aceleradas, tomar chimarrão, tomar muito café, deixa muito pior. Gente, eu fiquei muito ofegante nos dias que eu tomei o tal do chimarrão, porque o chimarrão também tem cafeína, né? Então a gente fica com a respiração super curta, parece que a gente nem respira, né? Bora lá então. Como é que funciona essa questão do chá? O chá, ele, que eu falei para você até agora, não importa o que tem dentro. É claro que cada erva vai ter o seu objetivo, mas é muito importante você saber quais as ervas tem dentro do chá. O nosso corpo, ele é feito de 70% de água. E aí, geralmente, a gente não consome a quantidade correta de água, né? Então, eu já ensinei vocês aqui a fazer a conta para saber quanto você tem que tomar de água por dia, quanto você precisa de líquido por dia. E aí, a gente não toma, né? Então, a minha quantidade é 2 litros e 400, quase 2 litros e meio. Eu tomo muito menos do que isso. Ainda tô no caminho, né? Tem dias que eu tomo mais, tem dias que eu tomo menos, mas a gente não consegue tomar tanto líquido, né? E aí o que acaba acontecendo? A gente incha, né? Se você come muito produto industrializado, muito carboidrato, você vai inchar ainda mais. E aí você vai, compra um chá desse, ou compra uma receita dessa na internet, e aí você acha que é a salvação do planeta é tomar o tal do chá, porque você vai emagrecer. Hashtag só que não, né? Então, vamos entender por que você não emagrece. Você não vai emagrecer porque você tá com retenção de líquido, né? Se você for pegar na sua gordura agora, nesse momento, você vai ver que ela não é dura, ela é mole. E em meio a essa gordura tem muita água. E é essa água que vai sair do meio da sua pele aí. E a gordura vai continuar ali. Porque o seu corpo, ele reteve muito líquido porque você não toma. Então, ele segura a água para ele. Porque ele precisa para as funções do corpo. E aí, no momento que ele começa a receber, né, esse chá no seu corpo, ele vai começar a trocar essa água, né? E aí ele vai entender, opa, tem mais, eu posso, né, começar a liberar um pouquinho mais, né? Então o corpo vai começar a liberar um pouco mais desse líquido que está acumulado. E aí você vai dar uma murchadinha, vai perceber uma diferença, né? Principalmente se você está enlouquecida porque você precisa reduzir o peso, né? Então é um desespero tão grande que você faz qualquer loucura. E aí o que vai acontecer? Você vai murchar o líquido que estava acumulado, mas a gordura vai continuar ali. E aí você, né, vai subir na balança uma semana depois e vai ver, opa, 3, 5 quilos a menos, né? Feliz da vida, você acha que tá tudo resolvido. Hashtag de novo, só que não, né? Então, gente, eu tô indo muito rápido? Tá dando pra entender o que eu tô falando aqui? Respondam pra mim aqui. Sim, tô entendendo, não tô entendendo, tá? Pra que eu possa continuar aqui e saber se você tá conseguindo acompanhar o meu raciocínio aqui. Vou esperar um pouquinho você responder, porque tem o delay, então quando eu falo, né, você demora um pouquinho para receber, e quando você responde, eu demoro um pouquinho para conseguir ver aqui também. Bora lá! Respondam para mim aqui se
Tá dando para acompanhar o raciocínio? Se eu tô indo muito rápido, se tá bom? Mandem para mim aqui. Escrevam para mim, para eu saber se tá dando para acompanhar o raciocínio aqui. Senão eu vou falando e eu não sei se você tá entendendo o que eu tô explicando aqui. Certo, Ana? Então tá bom. Vamos tentar recuperar o raciocínio aqui. Então, né, eu inchei porque eu não tomo água, porque eu como tudo errado. E aí, então, eu me desespero porque eu me dou conta que eu preciso perder peso e preciso emagrecer. E aí, então, eu encontro uma receita que me promete perder o peso que eu quero perder, ou pelo menos começar a perder o peso que eu quero perder. E aí eu vou, né, a receita diz que eu tenho que tomar 1 litro, 1,5 litro por dia, mas aí eu tomo esse 1,5 litro, no dia seguinte eu decidi que eu vou tomar um pouco mais, né? Aí eu tomo todo esse chá enlouquecidamente, eu reduzo o líquido que eu tinha no meu corpo. E aí eu subo na balança e eu percebi que eu perdi peso mesmo, né? Então eu murchei o líquido, mas eu não perdi gordura, tá? E aí eu penso que eu emagreci, né? Que resolvi os meus problemas. E aí, né, você vai entender que não funciona desta forma, infelizmente, né? Então, bem que poderia ser fácil assim, né? Fosse fácil assim, nós não teríamos tanta gente, né? 60, 70% da população acima do peso, obesa, né? Com graus gravíssimos de obesidade, né? Então, o corpo, ele recebe esse líquido, né? Esse chá, e ele faz essa troca, né? Então, ele vai fazer essa troca de líquidos e aí, né, você consegue realmente perceber uma diferença na balança, nas suas roupas, mas é importante que você entenda a diferença entre perder peso e realmente emagrecer, tá? E aí, qual que é a diferença em perder peso e emagrecer? Você tomando esse chá, você vai perder peso, porque líquido também pesa, né? Então, ele vai sair do teu corpo e aí você murchou. Claro que a balança vai mostrar para você que você reduziu, né, o peso, porque você não tem mais todo aquele líquido acumulado. Porém, a tua gordura vai continuar ali, né? Talvez um pouco mais mole ainda, né? Porque murchou muito de repente. É como você encher um balão e esvaziar ele. No momento que você esvazia ele, ele fica todo enrugado, né? E aí é isso que acontece com o teu corpo. Mas você só tomou chá, né? Você não mudou a sua forma de pensar, você não mudou a tua alimentação, você não mudou a tua rotina, que também não precisa e não deve ser da noite para o dia, senão também vai ser insustentável, assim como o chá acaba sendo insustentável, né? E aí você, né, de repente você percebeu que você ganhou tudo aquilo de novo que você perdeu. Nossa Senhora, misericórdia, que frustração, meu Deus do céu. Eu me esforcei tanto para tomar aquele chá, eu comprei a receita na internet, eu comprei os ingredientes, eu engordei de novo e tão rápido assim. O que acontece então? Para ter acontecido esse fato, né, de você ter perdido aquele peso por causa do chá, mas ganhou o peso de volta, né? Então, além dessas coisas que eu estava explicando para você aqui, de você não ter mudado a sua forma de pensar, de você não ter, né, deixado de ficar ansiosa nem compulsiva,
você não ter mudado seus hábitos, você não ter feito nada além de tomar o chá. E às vezes até faz, mas faz coisas que você não consegue sustentar, você não consegue levar adiante. Aí chega um momento que você desiste porque, poxa, nada funciona para mim. E aí você volta a ganhar aquele peso, você volta a inchar porque você não conseguiu manter aquela rotina de tomar todo aquele líquido, toda aquela água, né, aquele chá, até porque, né, a gente precisa trocar as ervas do chá, não tomar sempre a mesma, porque acaba intoxicando o organismo, né? Então o chá é uma coisa tão boba, mas é uma coisa que também pode matar até, né, exagerando bem, mas dependendo da erva, mata mesmo, né? Então é legal a gente mudar, a gente trocar, né? Não tomar só chá, tomar uma aguinha aromatizada, né? Ou tomar um chá quente, um chá gelado. Variar é o segredo, mas tomar sempre e não apenas o chá. Fazer também outras mudanças, tá? A alimentação é uma delas, porque não existe chá que vai funcionar se você não muda a sua alimentação, né? Então, como é que muda a alimentação? Faça o básico, né? Então, não vai ser o nosso assunto de hoje, tá? Mudança alimentar, mas você pode ter uma noção do básico, que é aquele prato que eu sempre posto nos meus stories, né? Então, um prato saudável, ele deve conter, né, em 100% dele, divididos em 4, tá? Você imagina o teu prato e divide ele no meio e divide no meio. Então, você vai colocar 25% de cada grupo alimentar ali. Você vai colocar 25% de proteína, 25% de carboidrato, de preferência carboidrato complexo, tá? Mas pode ser carboidrato simples também, 25% de vegetais e 25% de salada. Você fazendo isso, quanto mais colorido, quanto mais você variar, mais saudável vai ser o seu prato. Então, faz o simples primeiro, ok? Voltando então ao nosso assunto das mudanças, né? Somente um chá, ele nunca vai fazer milagre, porque nós temos a ideia, né, de fazer coisas isoladas. Nós temos a ideia que o chá seca a barriga, que o chá é emagrecedor, que o chá de não sei o que, né, que a dieta de não sei o que, ou que o exercício não sei qual, barriga negativa. A gente tem essa ilusão de coisas isoladas que vão fazer milagre, que vão nos ajudar. Só que no momento que você entende que nós somos um ser completo e que esse ser completo, né, ele tem vários sistemas e tudo é interligado, uma coisa depende da outra, você vai conseguir entender que não adianta você só tomar o chá, né? Você vai entender que você precisa fazer, movimentar todo esse sistema, né, ao mesmo tempo. Então, né, o chá vai ajudar você, ele pode ser o start que você precisava para tomar sua decisão que você precisa mudar, que você quer uma vida nova, né? Pode ser, tá tudo bem, mas você precisa entender que só o chá não vai mudar a sua vida. O chá não vai ser capaz de fazer a transformação em você, tá? O chá, ele vai ajudar você a eliminar o que você tem de excesso de líquido, ponto final. E se você não continuar a tomar algum tipo além da água que você toma, se você não tomar a quantidade correta de água que você precisa, você vai voltar a inchar e vai voltar a ganhar este peso, tá? Então, perder peso e perder gordura são coisas diferentes. Como é que eu sei se eu perdi peso ou se eu emagreci? Né? Então, eu não sei se você já ouviu falar em bioimpedância, tá? Tem uma balança, perdão, gente, tem uma balança que faz bioimpedância. Uma não, várias, né? Vários tipos de balança que faz bioimpedância.
quando você vai na Nutri, e tem alguns profissionais também que fazem um cálculo de percentual de gordura também no seu corpo, né? Através de fita métrica, adipometria, peso, né? Mas a balança, né? Você vai subir nela, ela tem todo um sistema, né, que vai fazer todos esses cálculos para você, tá? E aí você vai conseguir acompanhar através da balança de bioimpedância quanta gordura você perdeu, quanta massa magra você ganhou, tá? Quanta massa óssea você tem no seu corpo, qual o seu percentual de gordura, de líquido, tá? É todo assim um sistema imenso de medidas para você saber se você ganhou gordura, ganhou massa magra, perdeu massa magra. Massa magra é músculo, tá? No momento que você se esforça demais, no momento que você tira o carboidrato totalmente da sua dieta, no momento que você toma muito desse chá e não se alimenta direito, você corre um sério risco de perder massa magra. E qual que é o problema de perder massa magra? O teu metabolismo cai, reduz, né? E como é que você perde massa magra, né? Entenda o seguinte, no momento que você vai emagrecer, no momento que você vai perder gordura no seu corpo, a primeira coisa que o teu corpo vai fazer vai ser ocupar o açúcar, a glicose que você tem disponível no teu corpo, tá? Depois, ele vai procurar se você tem ácidos graxos, se você tem gordura na tua corrente sanguínea, né? E, em terceiro lugar, ele vai procurar energia na musculatura. Então, se você tira todo o carboidrato, que também tem glicose, você não come nenhum tipo de gordura, nem boa, nem ruim, vai restar o que para o teu corpo? E buscar proteína. E aí ele começa a queimar caloria do músculo. E aí que o metabolismo vai lá no chinelão. E aí você vai tentar, você vai fazer tudo o que pode, você vai ficar 3, 5 horas na academia, você não vai emagrecer. Então, tô colocando aqui um caso bem exagerado para que você entenda como é que funciona, tá? E aí, você, né, vai tirar tudo, vai ficar sem comer, vai ficar 3 dias sem comer para ver se você consegue emagrecer. E quanto mais loucuras você faz, mais o teu metabolismo cai, tá? Por isso que as Nutri, né, muitas vezes as pessoas dizem, meu Deus, quanta comida, né? Por quê? Porque o corpo precisa entender que ele tem comida disponível para quando ele precisar, mas qual é a comida que você vai dar para o seu corpo também faz toda a diferença, né? Então, você comer biscoito, você comer pão, você comer cuca, você comer sei lá o que de massas, essas coisas, né? Obviamente, vai engordar, né? Mas se você comer, né, produtos, comida, fruta, legume, um sanduíche, uma coisa bem preparada, né, com uma caloria boa, com vitaminas, com minerais, você vai estar abastecendo teu corpo da forma correta, né? Castanhas, enfim, muita coisa. Você vai estar abastecendo teu corpo da forma correta e aí ele vai entender o seguinte: poxa, como tem coisa boa para mim aqui, então eu posso começar a liberar as gorduras agora, né? Eu posso liberar e aí ele começa a aumentar o metabolismo. É assim que funciona. Então, entenda, tá? Que o segredo do chá para emagrecer é você fazer todas as outras coisas necessárias, certo? Só o chá, sinto muito te decepcionar, mas eu acredito que você já saiba disso, que você já tenha tentado isso não apenas uma vez
e não funcionou. E não foi por falta de vontade sua, não foi por nada do que está passando aí na sua cabeça, foi porque não funciona mesmo. Só o chá não é sustentável, não vai resolver, simples assim, simples assim. Então, né, resumindo aqui, eu expliquei para você tudo o que você precisa fazer de certo e o que você não precisa fazer, não deve fazer de errado para que você consiga emagrecer. Né? Nós temos os 3 pilares para o emagrecimento saudável para que você consiga fazer e sustentar. Que então é o que você come, certo? Então, o que você come? A quantidade também. Porém, se você come a comida certa, você não vai se empanturrar, porque você não vai sentir a vontade de se empanturrar. Em segundo lugar, é você ter a fisiologia do seu corpo, né? O seu intestino funcionando bem, o seu estômago funcionando bem, para que ele consiga absorver o que você come, tá? Todo o teu sistema digestório tem que estar funcionando direitinho para que ele receba o que você come e distribua para todo o seu corpo, certo? Mas você não vai conseguir fazer os 2 primeiros, né? Se você não tem a sua mente em dia, se você não está preparado para isso mentalmente, né? Porque também a gente precisa estar preparado para emagrecer. Nós temos que estar receptivos a receber as novas informações, porque se você soubesse o que fazer, você não estaria acima do peso, ok? Então, entenda, esses 3 pilares são a base de um emagrecimento saudável. Vou repetir: a alimentação, o que você come, a fisiologia do teu corpo, né? Você pode até comer alimentos saudáveis, mas se, né, por exemplo, a tua microbiota do teu intestino estiver desregulada, você tiver com uma desbiose no teu intestino, que quer dizer mais bactérias ruins do que bactérias boas, o seu intestino não vai absorver tudo aquilo que ele poderia absorver para poder distribuir para o resto do corpo, tá? E a sua mente, né, tem que estar preparada, você tem que estar preparado mentalmente para se livrar deste corpo atual para a sua nova versão. E tem pessoas que não estão preparadas para isso. Então, bora matutar depois dessa live, bora pensar, refletir. Eu vou deixar salva, tá? Porque agora nós terminamos, né, a nossa etapa de lives que não ficavam salvas. E aí você vai conseguir assistir, então, esta live amanhã, certo? Ficou claro? Se tiver, então, alguma perguntinha para você fazer para mim depois, você pode deixar nos comentários ou você pode enviar para mim no direct também. Se alguma coisa eu não conseguir fazer você entender como funciona, você pode deixar a perguntinha aí para mim que eu vou responder. Se quiser fazer agora, aproveita, que eu respondo para você ao vivo aqui. Quem não pegou, né, o início, você vai conseguir assistir depois. Pode mandar se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer que eu repita alguma coisa, por favor, envia para mim aqui. Eu vou aguardar um minutinho porque temos o delay, né? E aí demora para eu conseguir receber a sua perguntinha aqui. Enquanto isso, eu vou dar um oizinho para as pessoas. Diga para mim se tá tudo certo. E às vezes as pessoas colocam
toda a expectativa no chá, né? Mas depois acaba tendo a prova, né, que infelizmente o chazinho do milagre não existe. Pelo menos ainda não foi descoberto, né? Então, vamos mudar, né, a mentalidade primeiro, né? É o primeiro passo. É mudar a mentalidade para entender que se todas as coisas que você já tentou hoje não funcionaram, não é em vão que não funcionou. É porque não funcionam sozinhas, pelo menos, tá? Pelo menos isso. E então, se abra para um novo conhecimento, novas oportunidades, novas tentativas, certo? Para que você realmente possa se dar a chance de realmente conseguir alcançar. Né? E aqui você tem um atalho para você conseguir. Você não precisa ficar procurando, bisbilhotando mil coisas que você acaba ficando em dúvida se realmente funcionam, né? Aqui você tem esse atalho. Que tudo o que eu passo para você aqui, eu tenho fonte. Eu não invento nada não, tá? Então, eu não recebi nada até então aqui. Vou ficando por aqui e depois, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, é só enviar para mim ou é só deixar o seu comentário. Se preferir, né, me contar alguma experiência tua também no direct. Eu amo receber, amo que vocês compartilhem comigo as experiências de vocês, as coisas que já aconteceram, as dificuldades que vocês têm. Eu amo de paixão, gente. Até porque assim, né, se você compartilha comigo, eu consigo ajudar você de alguma forma, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E então tenham um ótimo final de terça-feira. Até a semana que vem.